dívida externa. E aí nós começaremos a responder aos anseios das massas, da classe trabalhadora e da juventude, e reconstruiremos esse laço entre o PT e os trabalhadores. Obrigado, companheiros. Obrigado, Sérgio. Companheiro. Bem, o penúltimo companheiro a apresentar as suas posições, as suas teses, companheiro Rui Falcão. Boa noite, companheiros e companheiras. Em nome da companheira Eliane, quero saudar todas as mulheres presentes, saudar toda a militância em nome do nosso presidente estadual, deputado Raul Ponte, saudar os nossos companheiros que debatem já pela quinta vez conosco, faltam mais 4 ainda para nós nos encontrarmos. Queria saudar todos os parlamentares e as parlamentares aqui presentes também, os candidatos estaduais, os candidatos aqui ao PT de Porto Alegre, saudar especialmente o companheiro Jairo Jorge, para que nós possamos fazer do PT do Rio Grande do Sul novo de novo. Esse é o maior debate de que nós já participamos até hoje, nessa rodada do PED. É natural que seja assim, pela tradição do Rio Grande do Sul, estado governado por um petista, o companheiro Tarso Genro, e também já governado por outro petista, a quem reverencio nesse momento, o companheiro Olívio Dutra. Queria dizer, companheiros e companheiras, que esses debates têm sido muito proveitosos. Primeiro porque reúne todos os companheiros que fazem parte da atual direção, alguns dos quais já vêm de outros mandatos também, sempre defendendo o nosso partido, e prevalece entre nós a convicção de que nós precisamos mudar o Partido dos Trabalhadores. Isso é um consenso entre nós, de várias maneiras, com ênfases diferentes, e a principal mudança que nos cabe fazer agora é justamente dar consequência e efetividade à grande mudança que nós promovemos em conjunto no 4º Congresso do PT, que é uma direção que agora terá paridade de gênero e que terá também uma cota de jovens de pelo menos 20%. Eu queria aproveitar para saudar a juventude do nosso partido e informar, inclusive, que no dia 5 de outubro, quero convidar os que tiverem a oportunidade de fazê-lo, haverá uma grande plenária da juventude lá no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, à noite, em que os jovens, numa forma diferente dessa de mesa e plenário, nós vamos nos reunir numa arena para debater reivindicações, propostas da juventude para o próximo período no Partido dos Trabalhadores. Então, estou muito contente de ver um debate tão massivo aqui, com tanta participação, inclusive com a mudança de regra, tomando com razão um tempo dos debatedores para reservar mais tempo para o plenário fazer as suas colocações. Nós estamos num momento muito auspicioso, porque enquanto nós realizamos esse PED com eleição direta, que é o único partido no país que faz isso, nós vemos ao mesmo tempo esse vergonhoso troca-troca partidário, e o PT se distingue disso, e é fundamental que nós façamos a cada momento essa distinção, e nós acabamos de fazê-lo agora no Congresso Nacional, quando a nossa bancada, atendendo inclusive uma resolução unânime da Executiva Nacional, frustrou essa reforma de meia tigela, esse remendo em roupa velha, que era chamada mini-reforma eleitoral,
que, entre outras coisas, tirava as últimas possibilidades dos candidatos do interior, os candidatos que não têm recursos financeiros, divulgarem suas propostas, seus números, porque a mini-reforma eleitoral proibia até a utilização de cartazes e a utilização de propriedade privada para fazer propaganda, entre outros absurdos e outras perfumarias que a nossa bancada, embora obstruiu e continuará obstruindo, porque nós defendemos uma reforma política efetiva, tal como está presente no nosso abaixo-assinado, que prevê financiamento público exclusivo das campanhas, listas ordenadas, partidárias, com paridade de gênero, maior participação popular e uma constituinte exclusiva para uma reforma política mais ampla e em profundidade. Nós também, e aqui outros companheiros já mencionaram isso, vimos uma demonstração de altivez, de afirmação da nossa soberania no discurso da nossa presidente na ONU, que não só condenou a espionagem americana, como propôs um marco regulador internacional que garanta a liberdade na internet, privacidade e o fim da espionagem. E condenou também a maneira como os Estados Unidos e as grandes potências pretendem resolver o conflito da Síria, que nós defendemos que seja pela negociação e pela não intervenção, e não pela violência e o bombardeio, como pretendeu fazer o presidente Obama e seu esquema industrial militar. Essa defesa de uma regulação internacional da internet está sendo seguida aqui no nosso país pela urgência que foi requerida agora pela aprovação do marco regulatório da internet, garantindo neutralidade da rede, liberdade de expressão, garantia de privacidade, e nós esperamos que, assim como o governo, o executivo, tomou a iniciativa de requerer urgência para o marco regulatório da internet, que mande para a Câmara dos Deputados o marco regulatório da mídia, para que nós possamos ter a democratização da comunicação. É inaceitável, e nós temos dito isso, e para isso estamos apoiando o movimento para expressar a liberdade. E agora, no dia 9 de outubro, vamos participar, inclusive, de um movimento para reconstituir o Observatório Internacional da Mídia e colocar o Brasil entre aqueles países, poucos aqui no continente, que não permitem a liberdade de expressão, porque os monopólios da mídia a dificultam. Nós concordamos, companheiros e companheiras, com a necessidade de realização de reformas estruturais. Temos dito isso nos nossos documentos, expressamos isso no nosso manifesto pela unidade partidária, e sabemos que quanto mais avançadas as transformações, maior a necessidade de ampla sustentação social e política para que elas se efetivem. É por isso que nós concordamos com o companheiro Walter Pomar e outros companheiros que têm insistido conosco na ideia de que o PT não pode se mobilizar apenas a cada 2 anos. O PT conquista vitórias eleitorais importantes, mas é preciso que nós fortaleçamos também na sociedade princípios e convicções democráticas, explicitando a cada momento a visão de mundo igualitária que tem inspirado nossas políticas públicas, emancipadoras, e que tem gerado conquistas populares tão importantes. É preciso mantê-las e é preciso avançar. Nesse momento, inclusive, é preciso que nós combatamos a visão do pessimismo que a grande mídia e a oposição procuram instilar na sociedade. A ideia de que a economia está desarvorada, que a inflação vai voltar, que falta gestão, enfim, esse prenúncio já de campanha eleitoral que os nossos adversários se mobilizam tentando nos derrotar em 2014. E essa é uma tarefa prioritária nesse momento. Nós também precisamos, companheiros e companheiras, através da formação política que vem sendo levada pela Fundação Perseu Abramo, pela Escola de Formação Política, inclusive agora formando gestores,
formando pós-graduados em gestão e políticas públicas, é preciso fazer disputa política, ideológica e cultural na sociedade, contra os preconceitos, contra a discriminação, contra o pensamento conservador, contra a direita, enfim, contra os valores do capitalismo. Para isso, companheiros e companheiras, é fundamental a unidade no nosso partido. Um partido diverso, um partido plural, um partido com as tendências que fortalece a nossa democracia, mas, sobretudo, no PED e para depois do PED, uma forte unidade em defesa dos nossos valores, em defesa de reformas estruturais, em defesa da reeleição da presidenta Dilma, de eleição dos nossos governadores e de uma forte bancada nas assembleias, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. E, principalmente, aumentar a nossa inserção na sociedade para que a governabilidade, além do Congresso Nacional, possa ter enraizamento na sociedade. Viva o Partido dos Trabalhadores! Obrigado, deputado Rui. Companheiro Rui Falcão. Vamos agora para o último inscrito para apresentar a sua postulação. Companheiro Paulo Teixeira. Bom, eu quero cumprimentar todas as companheiras, quero cumprimentar todos os companheiros, cumprimentar o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Raul Ponte, cumprimentar as companheiras presentes nesse debate, através da Eliane, da Helenir. Quero cumprimentar os companheiros que disputam a presidência nacional do PT, cumprimentar muito especialmente esse casal de militantes que tanto fez pelo Rio Grande e pelo Brasil, que é a dona Judite e o Olívio Dutra, que são exemplos para todo o nosso país. Eu venho ao Rio Grande, coincidentemente, numa data muito feliz, que é o lançamento do filme O Tempo e o Vento, de um gaúcho, Érico Veríssimo, né? Venho no Rio Grande na segunda administração democrática e popular do PT, a primeira do companheiro Olívio Dutra, a segunda agora do Tarso Genro, e agora a administração que concedeu o passe livre para toda a juventude e a primeira administração no Brasil que o fez, que abriu as cancelas dos pedágios privados, demonstrando que aqui nós temos uma outra política, uma política contra o neoliberalismo dos anos 90 e do início do ano 2000. Quero saudar também aqui as pesquisas que mostram que a companheira Dilma Rousseff, depois da juventude ter ido às ruas, deu um grande exemplo, foi a única estadista no mundo que foi ao encontro da juventude, dialogou com a juventude e demonstrou que as políticas são políticas sólidas e firmes e que, por isso, ela ultrapassa esse momento, crescendo e demonstrando que nós temos que avançar ainda muito mais no nosso governo e no segundo governo da companheira Dilma Rousseff. Eu acho fundamental dizer que o PT cumpriu um grande papel na nossa sociedade. E nós, nesses 10 anos de governo, mudamos muito o Brasil. E nessas mudanças que nós fizemos no Brasil, agora o PT precisa mudar para que o Brasil continue a mudar. E para que o PT mude, para continuar a mudança no Brasil, nós temos que apresentar um programa muito nítido de mudanças para o segundo governo da presidenta Dilma Rousseff. Um programa da Revolução Democrática, baseado na ideia de que nós vamos ampliar os direitos dos trabalhadores, ter mais empregos, melhores salários, acabar com o trabalho precário, o trabalho escravo no nosso país, e terá emprego para todos
os 200 milhões de habitantes que vivem nesse país. Que nós vamos ampliar o nosso programa de reforma agrária, que nós vamos fazer uma reforma urbana, melhorar a saúde, melhorar a educação, fazer com que a sociedade brasileira aprofunde a sua inserção numa economia do conhecimento. Para isso, o PT precisa mudar. Nós não podemos mais fazer programas que os temas principais da sociedade brasileira não podem ser discutidos porque alguém avisa que isso pode contrariar o aliado X ou o aliado Y. Nós temos que fazer programas claros de mudanças e apresentá-los para a sociedade brasileira. Nós temos que convocar nossa militância popular, sindical, que está nas universidades para discutir esse programa, o futuro do Brasil, e apresentar esse programa para a nossa sociedade. Pactuá-lo com os movimentos sociais e pactuar o governo junto com eles, assim como dizer que na política de alianças nós temos que começar pelos partidos com os quais nós temos identidade programática, os partidos de esquerda, e pactuar com eles esses programas. E ao fazer alianças mais amplas, fazer alianças que mudem o Brasil. E é por isso que o PT precisa discutir as suas políticas de aliança. Porque se nós não fizermos assim as alianças, nós não teremos um governo que aprofundará as mudanças no Brasil. E ao invés de nós mudarmos o Brasil, os aliados é que vão nos domesticar e vão nos mudar e impedir as mudanças que nós queremos ter no Brasil. Nós precisamos qualificar nossa política de alianças para que nós mudemos o Brasil e não aceitemos mais o que aconteceu no Maranhão, que o presidente Sarney ligou para a direção do PT para retirar um programa de televisão que pedia só e dizia que o Maranhão é o estado mais atrasado do Brasil, e esse programa de TV foi mudado, foi retirado da televisão. Nós temos que mudar o Brasil e não permitir que os aliados façam o que querem fazer hoje, de impedir que nós tenhamos um governo no Rio de Janeiro, um candidato a governador no Rio de Janeiro. Que os nossos aliados impeçam a reforma política, como aconteceu no Congresso Nacional. Nós temos que, além de mudar a política de alianças, que deve acontecer pelo partido, de um programa nítido, da sua pactuação, para depois ampliar as alianças, nós temos também que ter nitidez pública. Nesse momento que o PT tem como uma das suas prioridades a reforma política, nós não podemos aceitar que um petista presida a comissão que impede a reforma política, como aconteceu com o companheiro Cândido Vacarezza. E na direção nacional do PT, todos nós votamos pela retirada do Cândido Vacarezza, exceto o campo majoritário que o manteve, e ele entregou essa contra-reforma nesse processo. Nós temos que ter nitidez política para que um filiado nosso não dê entrevista na revista Veja e acuse o Partido dos Trabalhadores de ser contra a liberdade de expressão, como fez o Paulo Bernardo, que devia ter enviado o projeto de reforma da mídia para o Congresso Nacional. Nós precisamos de um partido que, para fazer as reformas, tenha capacidade de mobilização. E por isso que retome profundamente a relação com os movimentos sociais. Nós temos o Lula, mas não partiu da direção do PT à procura das entidades da CUT, do movimento social, para que nós mobilizemos a sociedade brasileira para fazer uma reforma política. A reforma política vai sair das ruas do Brasil, não sairá do Congresso Nacional, ela sairá das ruas, e nós precisamos de um partido com capacidade de mobilização política capaz de conduzir a reforma política. A reforma dos meios da mídia não acontecerá pelo discurso, acontecerá pela mobilização nas ruas, e nós precisamos de um partido capaz de mobilizar as ruas para fazer a democratização da mídia brasileira. Nós temos que discutir o tema da democracia interna do PT. A relação com o governo não pode mais ser uma relação onde o PT esteja atrás do governo. Hoje, nitidamente, o governo está à frente do Partido dos Trabalhadores.
O PT tem que estar à frente do governo, tem que estar à esquerda do governo nessa relação no nosso país. E é por isso que o nosso partido precisa reconstruir a sua gestão coletiva, precisa reconstruir o respeito à militância, sem o intervencionismo nas instâncias de base, como tem acontecido nos últimos tempos. O nosso partido tem que ter um mecanismo de comunicação mais moderno. Nós temos 900 mil, quase 1 milhão de filiados que vão votar no PED. Eu pergunto aqui, quem recebe um jornal na sua casa do Partido dos Trabalhadores, um jornal nacional? Ninguém. Eu, como deputado, não recebo. Como também não recebo um boletim eletrônico do nosso partido. E ele tem os meios para fazer e para se comunicar. E a nossa militância tem que cavar notícia nos blogs, nos sites, para fazer a luta política na nossa sociedade. Não dá mais para ter esse padrão de debate político. E nós temos que retomar o debate de valores. O PT tem que retomar o debate de valores, fazer a crítica ao capitalismo, mostrar o quanto o capitalismo faz com que as pessoas entrem na disputa, no consumismo desenfreado. Eu aqui sugiro a todos que leiam o discurso que o Mujica fez na ONU anteontem, para ver o verdadeiro debate de ideias que o PT precisa liderar na sociedade brasileira. Eu termino a minha fala dizendo que a nossa mensagem ao partido tem 3 candidaturas aqui, e nós vamos unificá-las para o segundo turno e vamos ganhar a eleição no Rio Grande do Sul. Nós temos a candidatura do companheiro Ari Vanazzi, candidatura do companheiro Paulo Pimenta e a candidatura da companheira Estela Farias para ganhar. E peço voto na mensagem ao partido, chapa 240 e Paulo Teixeira, obrigado. 140. Obrigado. Obrigado. Nós cumprimos a primeira etapa do nosso debate, todos os candidatos ficaram dentro do tempo previsto. Temos, portanto, a garantia de mais 5 minutos para que sejam absorvidas as falas que vamos passar a ter a partir de agora. A companheira Elenir e a Eliane sortearam todos os que se inscreveram na caixa que estava à disposição e vou ler as pessoas que foram sorteadas aqui para já irem se preparando de acordo com a sequência que vamos chamar. Eram 8 intervenções, foram sorteadas a companheira Estela Farias, Laércio Barbosa, Henrique Fontana, Geison, Marcelo Esgarbosa, Júlio Quadros, Nerci Dias e João Farina. São os 8 companheiros e companheiras que foram sorteados para as perguntas. Chamamos, portanto, a companheira Estela para pode usar a tribuna mesmo, são rigorosamente 3 minutos. A mesa avisa 2,5. Companheiros, companheiras, boa noite a todos e a todas. Tive a honra de ser uma das sorteadas, completar os nossos candidatos a presidente. Ainda queremos ver uma candidata a presidenta nacional. Mas dizer a vocês que acho que esse processo do PED, ele já está contribuindo para que o nosso partido avance. Nós recebemos, eu tive essa semana, hoje, recebi uma resolução que foi votada na nossa direção executiva nacional, onde, de fato, ocorreu aquilo que nós esperávamos já há bastante tempo. A resolução, ela vem, de certa forma, desautoriza o que está acontecendo na tal da nano-reforma política, tocada pelo companheiro Vacareza, e mais do que isso, ela propõe mudanças importantes. Ela chama a Constituinte Exclusiva, demonstra a importância necessária, a necessidade de uma Constituinte Exclusiva, o plebiscito, enfim, uma pauta que foi levantada
parte dela pela nossa presidente da República, logo ainda enquanto o país estava sendo incendiado pelos jovens brasileiros. E aquelas manifestações, elas deram uma diretriz clara para nós. E disseram ao PT, vista você também a carapuça. Porque se por um lado, as manifestações que vieram às ruas disseram que é preciso mais, e mais Estado, e mais saúde, e mais educação, e mais transporte público de qualidade, e isso é altamente positivo, esta é a nossa agenda, esta é a pauta do PT de muito tempo, e nós sabemos que é preciso avançar mais. Por outro lado, tem que servir a carapuça quando o povo vem e diz, vocês não nos representam mais. E eu tenho sim a convicção de que a nossa direção partidária, ao longo dos últimos anos, especialmente, vem efetivamente vivendo um processo de tradicionalização, de moderamento que não nos está fazendo bem. É preciso o PT, mais do que nunca, se renovar no sentido real da palavra, no sentido de buscar mais uma vez a reconexão com o nosso povo. Mais do que isso, é preciso um PT forte, pujante, atento e que puxe as massas às ruas, porque não tenho dúvida que se a reforma política, aquela que a Dilma, nossa presidenta, levou para dentro da Câmara 3 anos atrás, tivesse sim o nosso partido, há 2 a 3 anos atrás, puxado com força essa reforma, nós com certeza estaríamos junto com os jovens de forma muito mais tranquila nas manifestações. Então o PT de luta, um PT que ouça o povo e que venha das bases, lá das raízes da nossa base, é o PT que nós defendemos para esse período histórico. Por isso, nós estamos aqui, como disse o companheiro Paulinho Teixeira, defendendo o nome dele nesse momento, para presidir, para puxar o partido para onde nós achamos que ele deve estar, e já deveria estar há bastante tempo. Obrigada, presidente. Obrigado. Companheiro Laércio Barbosa, depois Henrique Fontana. Boa noite, companheiros, companheiras. Bom, eu queria dizer que esses dias me lembrava do ano de 1996, né, quando, depois de uma duríssima batalha, não só judicial, como nas mobilizações de rua, o governo Fernando Henrique conseguiu privatizar a Vale do Rio Doce. Na época, eu me lembro que eram em torno de 3 bilhões de dólares, que permitiram que toda a riqueza do subsolo, a grande parte da riqueza do nosso subsolo mineral, fosse entregue para uma empresa privada, né, hoje coordenada pelo Eike Batista. Companheiros, aquilo foi uma batalha épica, porque o que estava em jogo não era 3 bilhões a mais para salvar o superávit primário ou 3 bilhões a menos. Foi uma batalha em defesa da soberania nacional, né, que infelizmente fomos derrotados nessa batalha, mas que foi um momento muito importante na afirmação de um combate que unificou a grande maioria das organizações sociais e políticas desse país, inclusive na época o nosso partido. Pois bem, nós estamos frente ao dia 21 de outubro, quando o governo pretende leiloar a reserva de Libra. São, segundo estudos, mais de 3 trilhões de dólares que representam a riqueza em petróleo no interior da terra e que vai ser entregue para a exploração de algum consórcio dessas multinacionais. Na minha opinião, isso é um crime lesa pátria, muito mais grave do que foi a privatização da Vale do Rio Doce. E eu queria dizer, porque isso vai acontecer, infelizmente, se acontecer, se as mobilizações que estão acontecendo e vão acontecer, pelo que eu já sei que está marcado em São Paulo no dia 3 de outubro próximo, e espero que aconteça aqui também em Porto Alegre, um movimento de resistência das organizações sociais que organizaram na época também a luta contra a Vale, para que ele não ocorra, mas ele está previsto. Então, eu acho que era necessário que todos os candidatos do PT dissessem sua opinião sobre o que acham que nós temos que fazer, qual deve ser a posição do partido frente a isso.
qual a posição frente ao leilão das reservas de Libra. Eu acho que é uma necessidade de debater e, na minha opinião, de unificar todo o partido para resistir a esse verdadeiro crime que vai se cometer, não contra uma parcela de recursos que a gente sabe que invariavelmente vai para pagar juros da dívida e cobrir o buraco do superávit primário. Mas é dinheiro que deveria ir para a educação, para a saúde, para a moradia e para atender as demandas reprimidas que as ruas exigiram. Obrigado. Obrigado, companheiro Laércio. Henrique Fontana. Próximo, Geison. Depois, Marcelo Garbosa. Companheiros, companheiras, boa noite. Boa noite ao nosso presidente estadual, companheiro Raul Ponte, a todos os candidatos a presidente nacional do PT. Nós, como muitos já falaram nesse debate, temos um problema estrutural e estratégico para enfrentar, no sentido de que o nosso PT, de que o nosso governo Dilma possam continuar sendo ferramentas fortes para mudar em profundidade a realidade do povo brasileiro. E todos nós que estamos aqui, todos nós, asseguro, sem exceção, sabemos que dentro deste sistema político atual, um partido de esquerda, de corte popular, que quer continuar representando o interesse do mundo do trabalho, não sobreviverá ao processo de financiarização absurda da política brasileira. A política brasileira está se transformando, e também durante os nossos 10 anos de governo, na política que é cada vez mais dominada pelo dinheiro e pelo poder econômico, e cada vez menos comandada pelas ideias, pelos projetos e pela história de vida de cada um de nós. O PT precisa definir como uma prioridade estratégica de fato a luta pela reforma política. E nós sabemos que ou o PT muda o sistema político, ou o sistema político continuará mudando progressivamente o nosso partido para a domesticação e para o controle do interesse, do grande interesse econômico. Mas aí a realidade nos dá ensinamentos. Para minha honra, e em nome de todos nós, eu fui escolhido para ser relator da reforma política. Aprovamos no Diretório Nacional do partido um projeto para ser defendido com financiamento público exclusivo dentro do parlamento. O PMDB e outros aliados trabalharam para impedir a votação deste projeto. Quando vieram as manifestações de junho, a nossa presidenta lançou a ideia do plebiscito e a ideia da Constituinte exclusiva. E nós tivemos companheiros de partido, nós tivemos especialmente, verbalizado pelo colega de bancada que eu tenho, Cândido Vacareza, 24 horas depois da presidenta ter defendido o plebiscito, a declaração de que o plebiscito era impossível. E nós tivemos, numa articulação evidente do deputado Cândido Vacareza com o PMDB, o prêmio que ele recebeu logo a seguir, ao ser escolhido para presidir o grupo de trabalho da reforma política e para derrubar a escolha da bancada do PT. E a pergunta que eu faço e concluo, presidente Raul Ponte: será que nós podemos assistir em silêncio a um procedimento como esse? Nós temos que mudar a conduta de relações internas dentro do PT. Nós temos que colocar o PT para fortalecer as propostas que o PT defende e não para personalizar em negociações que não são adequadas com aliados para alterar o rumo da reforma política. Que bom que agora estamos todos juntos com a decisão da Executiva Nacional. Que bom que na última semana nós sepultamos a mini-reforma. Mas não era isso que queriam alguns até 15 dias atrás. Obrigado. Geison.
Depois, Marcelo Garbosa. Boa noite, companheiros e companheiras. Queria saudar o nosso companheiro presidente nacional do PT e candidato Rui Falcão. Saudando ele, saúdo todos os companheiros que nessa noite estão aqui lotando a Câmara de Vereadores de Porto Alegre para esse belo debate. Mas eu vejo aqui um momento importante que o partido precisa avaliar, principalmente após as eleições municipais. Nós precisamos resgatar os nossos companheiros no interior do estado que ficaram isolados por ausência total da nossa direção estadual do partido. Companheiros que perderam as eleições por 8 votos. Companheiros que perderam as eleições porque não foram nenhum deputado, nenhuma liderança lá ajudar eles nas eleições. É importante também aqui a ausência da nossa direção, com o qual não ajudou os nossos companheiros prefeitos e vereadores no interior. Se nós queremos aqui ser o maior partido aqui no Rio Grande do Sul, se nós queremos aqui reeleger o nosso companheiro Tarso, nós precisamos estar atentos aos nossos companheiros, e é por isso que eu estou aqui defendendo a candidatura do nosso companheiro Jairo Jorge, que apresenta aqui ações importantes na área da interiorização. Nós precisamos aqui resgatar os nossos presidentes, com aqui o nosso Conselho de Presidentes e de comissões provisórias, que é importante nós ouvirmos aqui, não só no PED, não só nas eleições, nós precisamos ouvir nossos companheiros no interior. É importante também nós usarmos as ferramentas da internet para nós nos comunicarmos melhor com os nossos companheiros. É isso que o PT precisa fazer nesse momento. O PT não precisa ficar acoitado, achando que aqui de Porto Alegre, com a bunda na cadeira, vai resolver o problema no interior e dar apoio aos nossos companheiros. É por isso, meus companheiros, que eu quero fazer o novo de novo, votando em Jairo Jorge no número 375, para fazer a diferença e o PT voltar a crescer, voltar a ser grande, porque nós precisamos aqui construir a maior vitória para reeleger o nosso companheiro Tarso Genro. Muito obrigado e até a vitória do nosso companheiro Jairo Jorge, Rui Falcão. Jason, Marcelo Garbosa, depois Júlio Quadros. Alô. Companheiros e companheiras, eu daria aqui em nome da bancada de vereadores aqui, já que estamos na nossa casa, vereadora Sofia Cavedon, vereador Mauro Pinheiro, vereador Alberto Koptik, vereador Comaceto, né? Daria as boas-vindas, porque de uma certa forma somos os anfitriões aqui dessa festa, que deve ser o nosso debate. Mas eu confesso para vocês, né, que me gera uma certa frustração esse debate, né? Primeiro que perdi o momento auge do mês, que é a massa crítica, justamente hoje que está acontecendo nesse momento, para vir ao debate, e achei que esse debate eu poderia ouvir, né, o porquê, o não porquê, que é isso que importa no fundo, né? Nós sabemos o porquê e o não, que as coisas avançam ou não. E aqui, com todo respeito ao presidente Rui Falcão, foram colocadas várias questões aqui e a gente não escutou, eu não escutei a resposta. Então, nisso a gente não avança, né? Eu sei que essa casa, né, há um termo cinismo parlamentar e isso predomina, o vereador Todeschini está aqui, né, no ambiente parlamentar, um cinismo de não responder muitas vezes as colocações são colocadas, mas aqui é importante que nós saibamos os porquês, né? Então, quando se levanta, por exemplo, a questão do deputado Varcareza ter feito o que fez, assumido, né, uma nano-reforma, uma contra-reforma, né, por que não o candidato Rui Falcão, o presidente Rui Falcão, responder, né, o porquê o silêncio da direção nacional, por exemplo, ou por exemplo, que nos chocou muito, né, quando as manifestações engrossaram no país, a direção nacional resolveu tomar conta do movimento.
né, com as suas bandeiras e ir para os movimentos, ao invés de ir lá e simplesmente participar deles. Então, essas questões, né, que não, essa eu coloco, essa não tinha sido colocada, então, se o senhor puder, né, falar sobre ela, essa visão que o nosso companheiro Olívio sempre coloca, a visão de que as pessoas são objeto e não sujeitos da política, é que levam à crise que temos hoje no PT. Então, é nisso que temos que fazer. O PT precisa se revigorar, né? E nós estamos aqui para isso, para fazer um PT diferente. Então, pelo menos as explicações por que as coisas não avançaram, por que se tomaram, ou por que silenciaram em determinados momentos. Obrigado. Obrigado. Júlio Quadros. Depois, Nelci Dias. Companheiros, companheiras, nós não estamos discutindo a história e a conduta de cada companheiro aqui. Nós temos grandes companheiros aqui nesse plenário aqui. Os nossos 6 candidatos a deputado à presidência nacional do PT, os nossos 5 candidatos a deputado estadual do PT. O que nós estamos discutindo aqui é qual é o rumo que nós queremos dar ao nosso partido para que o projeto popular continue sendo vitorioso no país e também aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho convicção, gente, que as manifestações que aconteceram no país ao longo dos meses de abril, maio, junho, julho, eles nos apontaram 2 questões. A primeira eu comentava antes da nossa reunião com o companheiro Walter Pomar, inclusive avaliando os episódios de ontem aqui em Porto Alegre, que é um fato que nos faz optar pelo PT, que é a ideia de que a extrema esquerda desse país, Walter, ela tem dificuldades enormes em ser a direção política da insatisfação que começa a acontecer de forma muito relevante no nosso país. Mas segundo, não nos acomoda achar que a extrema esquerda é incapaz de dirigir esses movimentos. A pergunta é se o nosso partido, o PT, se os nossos governos são capazes de dialogar com essa luta e incorporar as suas reivindicações e ser dirigente desse movimento político na sociedade e também nos nossos governos. E, portanto, o debate é o seguinte: não é discutir se nós precisamos de governabilidade ou não, é discutir se nós pretendemos criar uma outra forma de governabilidade que nos coloque daqui a algum tempo, companheiro Henrique, companheiro Marcelo Garbosa, na não dependência do Sarney, na não dependência do Renan Calheiros, na não dependência de figuras que a política brasileira não quer que sejam representantes da política do nosso partido. Nós não discutimos a opção de uma maioria nacional hoje para poder aprovar os nossos projetos. A questão é a seguinte: 2 minutos. Se nós vamos, na luta política e social, fazer sim o debate da reforma da comunicação, se nós vamos sim priorizar, Henrique Fontana, companheiro Walter Pomar, o debate da reforma política no nosso país. Aliás, que lição. Grande lance da presidente Dilma, Constituinte exclusiva. Quem é que barrou? A base política que sustenta o nosso governo. Segundo lugar, eu acho que nós temos que discutir, então, o seguinte: qual é o papel do PT para que essa luta social ela emerja no país, emerja no nosso Estado? E essa pauta se torne uma pauta hegemônica na sociedade. E para isso eu também quero que a gente discuta o PT, o nosso partido. Meu querido companheiro Jason, eu já fui presidente do PT do Rio Grande do Sul. Assim como nós éramos presidente do PT, quando o presidente do PT andava de ônibus nas cidades, Olívio Dutra, para construir o nosso partido. Tempo. Nós temos que sim estar no interior, estar nos municípios, estar discutindo com a nossa base. Agora, para fazer isso, o presidente do PT tem que ter como tarefa preponderante a presidência do PT, a direção do PT. Tempo. Ele tem que ter quase que exclusividade na direção política do PT. Assim, nós vamos sim dialogar com a nossa base. Nós vamos sim representar o PT e não o governo. O PT e não o legislativo. O PT e não os movimentos. Então, esse é o debate que nós temos sim que fazer entre nós. Tempo, por isso que eu estou aqui Júlio. com o companheiro Walter Pomar, companheiro Valaz, para fortalecer o PT, dirigente de luta socialista, para poder continuar avançando no Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, desculpe avançar no tempo aqui. Companheira Nelci Dias. Depois o último inscrito, João Farina.
Boa noite, uma saudação muito especial a cada companheiro e cada companheira militante do Partido dos Trabalhadores e responsável pelas vitórias que nós temos com o governo Dilma, com o governo Lula. Responsável pela vitória aqui no Estado, dirigido pelo nosso camarada Raul, pela vitória no primeiro turno do governo Tarso e sem aliança com setores conservadores da direita, mas sustentado num programa de esquerda, num programa socialista e alicerçado nos movimentos sociais. Uma saudação ao nosso partido que é vitorioso, porque muda a vida do povo brasileiro, com projetos e com programas que são voltados para reverter a miséria do povo brasileiro. Neste momento que nós estamos renovando o nosso partido, nós precisamos também ser responsáveis com o sucesso e com o avanço da presidenta Dilma e do seu governo. E para isso, para ser responsável pelos avanços da presidenta Dilma e do seu governo, nós precisamos de um partido que seja democrático, que seja alicerçado nos movimentos sociais e principalmente num partido que tenha capacidade e humildade de ouvir as ruas. As ruas pedem mudança na política conservadora no nosso país. A nossa presidenta apoia e defende uma reforma política. O partido tem que dar sustentação para essa reforma política e não dar sustentação para uma mini-reforma e para a participação do companheiro Vacareza nesta mini-reforma. Isso não ajuda a avançar o governo Dilma e o programa do PT no nosso país. As ruas pedem avanço nas políticas públicas, pedem que as políticas públicas avancem na universalidade e na qualidade. E para isso nós precisamos ter muita nitidez política e defender uma reforma tributária de verdade, defender a taxação das grandes fortunas para que se tenha políticas sociais universais para o conjunto do povo brasileiro. E por último, companheiros e companheiras, nós precisamos de um partido que ao tempo todo discuta as suas alianças, que essas alianças não nos impeçam de avançar no nosso programa, não nos impeçam de avançar na construção do socialismo. A nossa principal aliança tem que ser com os movimentos sociais, tem que ser com o povo na rua, porque nós precisamos de um PT que avance, que se renove. Nós precisamos de um PT que seja militante, que seja de esquerda e seja socialista. Tempo. Obrigado. Último inscrito, companheiro João Farina. Eu quero começar parabenizando todos os companheiros e companheiras que construíram o último congresso do PT e entenderam o compromisso que o partido tem que ter com a transição geracional e também com a questão de gênero. Antecipando o desejo da juventude nas ruas. Temos que ter uma direção forte e que não cometa o erro que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, que orientou ficarmos em casa nas manifestações, mas nós não ficamos em casa, ocupamos essa casa e conquistamos o passe livre. Assim como o Mais Médico, temos que colocar o nosso projeto em pauta para colocar em xeque com a direita a nossa diferença. Isso faz com que sim, nós vamos ter êxito nas ruas, é fazendo eles debater conosco e nós mostrando que os nossos programas são os melhores. E quero terminar dizendo aos pessimistas que como foi muito bom esses 10 anos do governo democrático e popular. E falar ao companheiro Esgarbosa que eu espero com muito carinho e com muita fé
de que o companheiro Ricardo Bezuini tenha muito mais êxito para conquistar a reforma política, e que tenha muito mais diálogo com a base, e tenha muito mais diálogo com a sociedade, e que de fato nós construímos uma reforma política mais justa no Brasil. Obrigado, João Farina. Encerramos a fase das intervenções do plenário e iniciamos a terceira rodada pela ordem inversa das primeiras intervenções, conforme o combinado. Agora são 5 minutos. Nós também vamos avisar 4 minutos para o encerramento. Primeiro a falar nessa segunda rodada é o companheiro Paulo Teixeira. Eu quero, nesse momento das considerações finais, agradecer as intervenções e todos que falaram aqui. Em primeiro lugar, dizer da importância desse novo ciclo de mudanças da Revolução Democrática. E esse novo ciclo requer mobilizações, requer um partido que volte aos movimentos sociais, que mobilize a sociedade para uma reforma tributária, para uma reforma política e uma constituinte específica, para a democratização da mídia brasileira. Requer também um partido que tenha nitidez pública. Esse tema do Vacareza não é um tema secundário. Por que não é secundário? Porque o partido indicou o companheiro Henrique Fontana, que já tinha liderado um grande processo de reforma política. E quem indicou o companheiro Vacareza foi o PMDB. E ali o PT, a sua direção, deveria ter afastado o Vacareza, e a direção não fez por força da maioria. E o resultado que o companheiro Vacareza entregou é o que estão chamando aqui da nano-reforma política, como a Estela bem disse. É fundamental que nós voltemos às ruas, aos movimentos sindicais, populares, a juventude que está nas ruas, e o PT tem que estar junto dessa grande força que se mobiliza na sociedade brasileira. É fundamental que nós implementemos as decisões do Congresso e não as evitemos. Implementemos para que nós tenhamos uma nova